Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3, diz-nos a palavra do Senhor. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Tomai vossos assentos. Meus irmãos, esta palavra é muito significativa aos nossos corações e, sobretudo, quando nós consideramos o contexto em que ela foi dita, em que ela foi ensinada. Quando nós consideramos quem ensinou, quem pronunciou estas palavras em dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. E mandamentos aqui, eu não devo entender necessariamente o decálogo, os 10 mandamentos, não. Mas eu devo entender mandamento como toda a plenitude dos ensinamentos de Cristo. E, portanto, o Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, portanto, que o Evangelho de Cristo não é pesado. Mas quando consideramos as condições em que este ensinamento foi proferido, nós devemos lembrar dos sofrimentos vividos pelos apóstolos. João, que escreve esse texto, é o último apóstolo vivo na ocasião. E quando ele escreve este ensinamento, ele já presenciou a morte de cada um de seus colegas. Se não o presenciar como testemunha ocular, pelo menos como testemunha histórica. Pois cada um de seus colegas do colégio apostólico já havia sido sacrificado pela causa do Senhor. Cada um dos pregadores, dos apóstolos, dos ensinadores, já haviam pago um alto preço pelo Evangelho de Cristo. Haviam sido mortos da forma mais cruel possível. Em um outro momento, eu ministrei sobre a morte destes santos homens de Deus e de algumas santas mulheres do Senhor. Vocês devem lembrar, e quem está acompanhando no canal, temos aí uma mensagem onde falamos deste assunto. Então eu devo considerar que João é um pregador que conheceu na vivência o peso do que é ser crente em um tempo em que era proibido ser crente. Em um tempo que era proibido, era crime ser crente. E ele diz assim: meus irmãos, o Evangelho de Cristo não é pesado. E isso se contrapõe ao que nós hoje, igreja brasileira deste século, nós choramos muito, nós reclamamos muito. Não é difícil a gente ouvir algum irmão, alguma irmã dizer: meu Deus, como está difícil ser crente, estou pensando seriamente em sair da igreja, está muito difícil ser crente, não estou aguentando mais a prova. Não é fácil ser crente nesse tempo. Quem já disse isso ou ouviu isso? É muito comum. Está difícil ser crente. Mas João, que escreve nesse contexto em que ser cristão era trocar com a própria vida os planos de Cristo. O João que escreve em um tempo que ser crente significava literalmente perder a própria vida da forma mais cruel
mais horrenda possível. E esse João diz, irmãos, não é pesado servir a Deus. Não é difícil servir a Deus. Jesus também disse sobre isto: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas eu preciso entender algo, alguma coisa não está muito certo quando comparamos a nossa vivência cristã com a vivência daqueles primeiros crentes. Aqueles primeiros crentes pagavam com a vida e diziam: isso não é caro, não é difícil, é leve. E nós não pagamos com a vida. E nós dizemos: é difícil, é pesado, não está fácil ser crente. E aí a gente olha em volta de nós mesmos, nós estamos cercados de tanta paz, nós estamos cercados de tanta facilidade. E o que torna o Evangelho difícil a nós, pesado a nós? Sendo que aqueles crentes do tempo de João tinha tudo contraditório em sua volta, mas aqui dentro eles diziam: estou em paz. É uma bênção ser crente, é uma bênção, é um prazer, uma alegria imensurável ser crente. É leve ser crente, não é pesado ser crente, mesmo que isso me custe a vida, isso é leve para mim. E nós, estando tudo bem em volta, a gente diz: ai meu Deus, está muito difícil ser crente, eu acho que eu vou desistir. Qual que é o mistério? Qual que é o problema? O que justifica esse clima tenso hoje para ser crente e aquele clima leve em períodos tensos? O próprio João vai nos explicar essa contradição entre nós e eles. Ele vai dizer: não é difícil o Evangelho, porque nós somos nascidos de Deus. João, como assim, João? Os seus amigos todos foram torturados, foram mortos da forma mais cruel possível. O próprio João sofreu na pele tanto sofrimento. Segundo o que dizem os historiadores antigos, além dos muitos sofrimentos a que foi exposto, foi já na velhice colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e só não perdeu a vida porque Deus foi com ele. E aconteceu algo maravilhoso, como acontecera aos irmãos lá em Babilônia, os 3 irmãos que foram lançados na fornalha, mas Jesus, o 4º homem, estava presente e nada lhes aconteceu. João está num caldeirão e nada lhe acontece. Certamente o 4º homem, que aqui é o 2º, estava com ele. Mas depois o idoso profeta foi jogado numa ilha, no isolamento, trabalhos forçados e todo nível de sofrimento. E quando sai de lá, com a idade avançada, talvez 90, 96 anos, uma vida marcada pelo sofrimento por causa do Evangelho, e ele escreve: meus irmãos, guardem isso, o Evangelho de Cristo não é pesado a nós. E você diz: João, mas como você pode chegar a essa conclusão que o Evangelho não é pesado? Aí João diz assim: porque eu sou nascido de Deus. Vamos coletivizar? Ele diz: porque nós somos nascidos de Deus. Então João está falando ao novo homem. João está falando à nova natureza. João não está falando ao homem carnal, mas está falando ao homem espiritual que é nascido de Deus. Para o homem carnal é difícil servir a Cristo, porque ele não tem comunhão com Cristo.
Mas para o homem espiritual, nascido de novo, é fácil, porque ele já é do reino de Cristo. Imagine, tudo que é estranho a nós é um desafio, é difícil. Se colocarmos, a quem fala japonês aqui? Além de mim, nenhum de vocês falam. Tu fala, japonês lá do Ceará. Esse cearense aqui fala japonês, tá? Aliás, o inglês dele começa no verbo turrai. Turrai, turrem. Mas se colocar alguém, qualquer um de nós que não tenha passado por uma escola lá no Japão, vai ser tão difícil a gente aprender a falar japonês. É um desafio. Claro, aprende com treinamento, mas a princípio há aquela dificuldade de assimilação. Vai ter que passar por um processo até aprender. Por quê? Porque nós não somos japoneses. Agora, lá no Japão, as criancinhas, a primeira palavrinha, menininho de 2, 3 anos já fala um japonês fluente. Por que ele fala com facilidade o japonês? Porque ele é japonês. Mas se trouxer ele para cá, para o Brasil, ele vai ter a mesma dificuldade que teríamos lá, e vai precisar passar pelo mesmo processo de aprendizado. Ele vai dizer assim, em japonês, até aprender o português, mas como é difícil essa língua. Por quê? Porque o português não é a língua natural dele. O que João está nos dizendo é isso. Quando o evangelho é pesado para mim, quando eu sou um homem carnal, aí as coisas do Espírito não são naturais a mim. E aí eu vou viver o espiritual, mas eu vivo como levando um fardo pesado. Por que é pesado? Porque eu sou carnal e estou querendo fazer coisa espiritual. Por que é pesado? Porque eu tenho um carnal no terreno do espiritual, querendo viver as coisas do espiritual. Ah, como é difícil jejuar. Por quê? Porque eu sou um carnal no terreno do espiritual, tentando jejuar. Como é difícil uma vida de oração. Por que é difícil? Porque eu sou carnal no terreno do espiritual, procurando fazer coisas de espirituais, orar. Ah, como é difícil ter fé. Eu faço uma força para ter fé. Porque o que João está nos dizendo é que se nós somos nascidos de Deus, tudo que é natural de Deus é natural a nós. Entende isso? Então parece que a grande questão aqui não é que eu devo me esforçar para fazer coisas do homem espiritual. Parece que o processo não é que eu, homem carnal, devo me esforçar para fazer coisa do homem espiritual. Não. Sou carnal, mas vou fazer muito sacrifício e vou fazer práticas espirituais. Isso vai ser pesado. Parece que a orientação correta é: não invista na prática, invista no homem. Troque esta natureza, tire esse homem carnal do campo dos homens carnais e transporte-o para o terreno do homem espiritual. Se permita viver o processo do novo nascimento. Mais importante do que se sacrificar por práticas do mundo do homem espiritual
é primeiro reposicionar esse homem. Se está pesado, é porque eu ainda sou carnalzinho. Eu preciso trabalhar este homem, tirar, migrar da natureza carnal para a natureza espiritual. Do mundo do homem carnal para o mundo do reino de Deus. Então, quando eu estiver aqui, posicionado no reino de Deus, familiarizado com o reino de Deus, me sentindo natural no reino de Deus, aí eu vou olhar para as leis desse reino e vou dizer: a minha vida está condizente, a lei está condizente. Não é nenhuma dificuldade, não é um fardo pesado seguir a orientação desse reino, porque eu sou natural dele. O que é dito aqui é natural a mim, o que é ensinado aqui é natural a mim, o que é exigido aqui é natural a mim, o que o Senhor ensina é natural a mim, porque eu sou homem espiritual e não carnal. O evangelho é pesado ou é leve? Depende em que terreno eu estou. Se eu estiver no terreno da velha natureza, do homem carnal, que peso, que fardo servir a Jesus. Mas se eu tiver já migrado para o terreno do homem espiritual, quão doce, quão suave, quão leve é o reino de Deus. Entende isso? A orientação não é para a gente viver a vida paliativa. A orientação é para a gente remover a nossa natureza carnal para o campo do espiritual. E isso a gente faz pelo Espírito. Não é pela força humana, não é pelo mérito humano. É dizendo assim: Jesus, sou pobre, miserável, pecador, mas toma mais de mim, Jesus, e dá-me mais de ti, Jesus. Que o teu Espírito opere com liberdade em mim, de sorte que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim. Na medida que eu for diminuindo e Jesus for crescendo, eu vou me reposicionando pelo Espírito no campo do homem espiritual. Quem opera esse milagre, essa transferência do homem carnal para o homem espiritual, é o Espírito Santo. Da nossa parte é exigido apenas manutenção. E a manutenção, ela se dá mais ou menos assim. Eu tenho duas naturezas. Eu tenho o homem, a natureza carnal, que alguns apregoam que ela morreu, mas Paulo nos surpreende dizendo: ela está viva. O homem carnal está crucificado, mas está lá. E a gente precisa bater os pregos, entortar a ponta e todo dia fazer manutenção na cruz, senão o homem natural pula de lá e nos envergonha lá no terreno do espiritual. Jesus não diz: vigiem porque o espírito está pronto, mas a carne, homem carnal, natureza carnal. Se você for santo hoje, parabéns, precisará continuar fazendo manutenção amanhã. Porque depois de um dia de santidade, se a gente negligencia o dia seguinte, meu irmão, aí o homem velho, a natureza velha, se manifesta e grande é a vergonha que a gente passa. Paulo dizia assim: Deus, em sua oração, miserável homem que sou. Quando eu pensei em fazer o bem, já tinha feito mal. O que eu queria fazer, eu terminei não fazendo, por causa desse dilema. E quem vai sobreviver nesse campo? O homem carnal que há dentro de nós, ou o homem espiritual que também há dentro de nós? Bem, a única pessoa que pode determinar isto somos nós mesmos. Aquela natureza a qual alimentarmos mais, ela prevalecerá sobre a outra.
Se eu alimento o homem espiritual, essa natureza espiritual vai ser robusta, vai ser forte, vai se renovar a cada dia e não vai ter dificuldade de viver o evangelho. Mas se eu alimentar a natureza carnal, o homem espiritual vai minguando, ficando raquítico, pequenininho, tudo é difícil. Quando nós não consideramos isto, a natureza carnal cresce, a espiritual diminui. Aí o evangelho é pesado. Ah, tá difícil ser crente. Por que você saiu da igreja, meu filho? Ah, porque estava tão difícil ser crente. Nunca ficou difícil do dia para a noite. É do dia a dia. Negligência. Negligência. Coloque 2 animais em um isolamento e todo dia os alimente. Se você alimentar um e deixar de alimentar o outro vai fragilizar até morrer. Há 2 naturezas dentro de nós. A que nós alimentarmos vai prevalecer. Está difícil ser crente, pastor. Irmão, se a gente negligenciar o homem espiritual, até vir para a igreja, que é um ato livre, fica pesado para a gente. Tem crente tão fraquinho. É crente, mas está tão fraquinho, tão fragilizado. E quando eu digo isso, eu não digo de uma pessoa, eu digo do sentido amplo, de mim e de você. Se a gente negligenciar o espiritual, a gente fica tão fragilizado, que nem para vir à igreja a gente tem força. Ah, eu vou ser crente em casa, eu vou colocar aqui uma pregação, e vou ser crente em casa. Tem até ceia hoje em casa, pela internet. Clique aqui e tome o vinho, clique aqui e tome o pão. É uma fraqueza, porque não tenho mais força de estar junto, de congregar, de confraternizar. Homenzinho carnal, por que você não vai congregar hoje? Ah, porque eu já congreguei ontem. Ai, meu Deus. Ufa, foi uma luta ir para a igreja ontem e hoje de novo. Para quê? E hoje de novo? Irmão, se a gente não vigiar, o homem espiritual vai ficando tão fraquinho. Daqui a pouco a gente vem para a igreja a cada 15 dias. Vem para a igreja no domingo. Se aparecer no domingo, não aparece na semana. Se aparecer na semana, não aparece no domingo. Isso é uma denúncia. É o homem espiritual dizendo: acorda, presta atenção. Você está por um fiasco. Não negligencia tão grande salvação que Deus te deu. O homem carnal, ele se alimenta de porcarias. É igual dieta. Tem gente que é tão seletivo. Tem gente que só come alimento que de fato faz bem. Mas tem outros que não gostam de alimento que faz bem, só come besteiras o dia todo. A vida espiritual segue essas linhas de dietas também. O homem espiritual, ele é muito seletivo. Do que ele se alimenta? Palavra de Deus, boas conversações, oração, jejum. Ele é muito seletivo. Ah, come essa outra porcariazinha. Não, isso me enjoa, isso me dá náuseas. Porque quem me chamou é santo. E para eu estar do lado dele, eu preciso cultivar a santificação. Agora, quando a gente deixa esse homem espiritual enfraquecer, aí do que a gente se alimenta? Que a Bíblia! Não, Bíblia me dá náuseas. Nossa, coça os meus ouvidos, dá uma perturbação na alma. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, e digo aqui também. Já preguei em muitas igrejas, e tem um bocado de igreja que o povo é tudo endemoniado. Cheio de gente endemoniado. Quer uma evidência? É a batucada do culto todo.
Mas na hora da palavra, parece que tem muito sal na palavra. Corre para o bebedor, corre para o banheiro, vai lá fora, dá uma perturbação e conversa com o outro, e perturba todos que estão em volta. É o espírito do gadareno, tem que sair, em nome de Jesus. Porque é carnal, e carnal não aceita palavra, carnal não gosta de Bíblia, carnal não gosta de doutrina, carnal não gosta de ensino, carnal não gosta de escola dominical, carnal nem abre a Bíblia porque passa mal. Aí o carnal você não pode exigir nada dele. Se colocar qualquer orientação, ele acha que é peso. Se dizer, meu filho, se posicione assim, ele diz, lá vem o pastor com jugo, está pesado esse evangelho. Não é pesado não, meu filho, é o peso da carne sobre esse pobre homem espiritual. Alimente o homem espiritual, para que você vá longe no reino. Dieta do homem carnal não é Bíblia. Dieta do homem carnal não é culto de ensino. Dieta da natureza carnal não é oração e não é jejum. O que ele come então? O resto. O resto. Ele se alimenta de televisão. Ele se alimenta de porcarias na internet. Ele se alimenta de piadas imorais durante o dia todo com os companheiros de trabalho. Ele se alimenta de fofocas, se alimenta de contendas, se alimenta de intrigas, se alimenta do lixo. E aí tem um bocado de crente carnal. E falo isto, não só aqui dentro, falo isto para esta janela aqui também. Tem um bocado de gente carnal que vive caçando avivamento. O cara passa a semana toda enganchado em lixo espiritual. Aí chega para a igreja, chega na igreja, meu Deus, vou hoje no culto de avivamento total. O pregador canelinha de fogo vai estar lá. Entrega tudo, vaso. Vim receber. Chega na igreja perturbado, acompanhado de capeta até o tutano, assistindo porcaria e fazendo porcaria a semana toda, e acha que vai chegar na igreja, Deus vai usar um pregador e vai enfiar um evangelho de goela abaixo, vai ensinar um avivamento de goela abaixo, dizendo recebe, recebe, recebe. Pô, recebe o quê, cara pálida? Evangelho de avivamento é para crente avivado. Fui pregar numa igreja uma vez, quase não teve pregação. O pastor trouxe os crentes lá na frente e colocou os obreiros para batizar o povo. E disse, só vai terminar quando Jesus batizar. Aí os obreiros, sabe, quase matando o povo, dizendo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. E aí eu imaginei o Espírito Santo lá na outra tela, no outro canto, dizendo assim, eu vou entrar nessa porcaria de crente carnal, desviado? Não, o Espírito Santo só entra em crente santo. Santificai-vos na palavra de Deus. Quem nós vamos alimentar? Quem nós vamos alimentar? Nós vamos sentar aqui agora para tomar a ceia do Senhor. Mas quem nós estamos alimentando? O homem espiritual para a sua fortaleza ou o homem carnal para a sua destruição? Vigie nisso. Vigie nisso. Há uma nota na Bíblia que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma nota alegre, mas ficaria mais alegre ainda se ele dissesse, alegrei-me em convidar os outros, os irmãos, para ir à casa do Senhor. Não espere ser convidado para ir à casa do Senhor.
Não espere ser convidado para ir à Bíblia. Não espere ser convidado para ir à oração. Vá você, se posicione você. Convide os outros. Seja uma bênção para você, para a sua casa, para os outros. Não espere que te convide. Pelo contrário, se levante e diga: hoje eu irei e levarei alguém comigo. É assim. Escute. O evangelho é muito pesado se o meu homem espiritual estiver fraquinho e o carnal estiver forte. João diz: o evangelho não é pesado, porque João não é carnal, ele é nascido de Deus. Levante suas mãos ao céu. Você é nascido de Deus pelo sangue de Jesus. Você é nascido de Deus pelo sangue de Jesus. Você é nascido de Deus pelo sangue de Jesus. Jesus já morreu por você e já ressuscitou por você. Isso significa que Ele te fez nascer. Agora faça a manutenção dessa vida pela palavra, pela consagração. Mantenha-se vivo no nome de Jesus. E no nome de Jesus você está liberado para receber o Espírito de Deus segundo a palavra e viver uma vida avivada e fortalecida junto ao Calvário de Cristo, debaixo da palavra de Deus. Eu quero unir você nessa noite ao propósito do Calvário, porque junto ao Calvário libertação, junto ao Calvário tem perdão, junto ao Calvário tem transformação. Então seja alinhado agora ao propósito do Calvário. Levante as suas mãos dizendo: eu sou espiritual, eu viverei o evangelho de Cristo. Viva o evangelho de Cristo. Guarde o evangelho de Cristo, ande no evangelho de Cristo e permita que o Espírito de Cristo abunde poderosamente em sua vida. Se recebe essa palavra, aplauda o Senhor e bendiga o seu nome.